Só vai encontrar isso depois que o tempo mensurável, o espaço temporalmente cessa. Porque outra Uhum. coisa que religião católica, evangélica, protestante não acreditam, né? Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mentira. Meu Deus. Realmente, meu Deus, a que ponto que Caio Fábio chegou? Confesso que eu ainda tinha esperanças que o maior nome dentre a liderança evangélica em todos os tempos do Brasil, que foi o Caio Fábio, chegasse ao ponto da apostasia. Uma coisa é o liberalismo teológico, outra coisa é a apostasia. E aqui Caio Fábio falar que não existe céu e inferno é rasgar e renunciar todo o evangelho. É negar o motivo pelo qual precisamos de um Salvador. Contraria toda a lógica bíblica, toda a lógica do evangelho, né? E aqui então Caio Fábio se constitui um falso profeta, infelizmente. Com pesar que eu digo isso, porque é um motivo de tristeza e motivo também de oração, para que Deus tenha misericórdia da vida desse homem que já foi tão usado, tão visto como referência, né? Até hoje é visto como referência, mas pelas pessoas que estão distantes do Evangelho. Tá? Mas Caio Fábio aqui contraria a Bíblia inteira. Não é? Por mais que as pessoas querem dizer que céu e inferno é algo retrógrado de uma religião cristã, católica, evangélica, que isso é para colocar medo nas pessoas, para fazer o controle das massas por falsos líderes. Não. Céu e inferno existem muito tempo antes da existência da humanidade. Céu e inferno são realidades espirituais muito antes da criação do homem. Isso não é uma história criada para colocar medo, é a realidade espiritual. É por isso que Jesus veio e morreu em nosso lugar, justamente para nos livrar do inferno. Caio Fábio nega as palavras do próprio Cristo, porque quem mais falou do inferno em toda a Bíblia foi o próprio Senhor Jesus, o Cristo. E por que ele falou tanto do inferno? Porque ele veio aqui para nos livrar do inferno. Jesus, ele sofreu em si mesmo toda a ira de Deus para nos livrar do inferno, porque o inferno é o lugar onde será executada toda a ira de Deus. E para nos livrar dessa punição, dessa pena eterna, Jesus a sofreu em nosso lugar, na cruz, para que ele pagasse de forma eterna, porque ele gerou um crédito eterno para que fôssemos livres da condenação do inferno. E venho aqui Caio Fábio na posição de falso profeta e diz que céu e inferno não existem, fazendo uma defesa, uma apologia aqui da evolução, né, que a Ana Beatriz também é adepta, que é a mesma doutrina do Espiritismo, que é a mesma doutrina das religiões orientais, que é a da evolução espiritual, enfim. Mas não é disso que trata o Evangelho. Não é disso que trata a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo falou tanto do inferno porque é desse lugar que Ele quer nos livrar. Esse lugar que já existe antes da criação do homem, o qual os demônios e Satanás já ocupam antes da criação do homem. Então nós temos que nos atentar e não nos deixar seduzir
pelos falsos profetas. O que Caio Fábio está fazendo é uma espécie de cientologia cristã. Ele fala tanto de lei da relatividade, da física quântica, ou seja, ele está fazendo um sincretismo entre a ciência e a fé cristã, deturpando a fé cristã para ganhar seguidores, adeptos, ou para saciar esses seguidores e adeptos que, na sua essência, negam o Evangelho, rejeitam o Evangelho. Ana Beatriz nada mais é do que uma pessoa que rejeita o Evangelho. Como a maioria das pessoas rejeitam o Evangelho, porque não aceitam o que a Bíblia diz. E isso é desde sempre, isso não é novidade, não é uma coisa dos nossos dias. Desde sempre a humanidade rejeita tudo que se chama Deus. Porque a realidade da justiça de Deus e da ira divina que recairá sobre aqueles que não se reconciliarem com Deus por meio de Jesus Cristo, isso é repulsivo para a maioria das pessoas, é uma ideia inaceitável. E Caio Fábio se tornou o apóstolo, o profeta brasileiro daqueles que rejeitam o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. O Evangelho que diz que nós somos pecadores miseráveis e que por todos os nossos pecados nós merecemos a justa ira de Deus por toda a eternidade, a qual Jesus sofreu em nosso lugar para nos livrar dela. Isso é o Evangelho. E Caio Fábio aqui se torna um falso profeta. É uma pena. Oremos para que Deus tenha misericórdia e que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Oremos também para que não caiamos no mesmo erro, para não cairmos na mesma apostasia. Amém? Que Deus te abençoe.